Judson, diga. a gente tem conversado bastante esses dias sobre as coisas do Senhor. E poucas pessoas sabem disso, mas você é um dos que sabem, né? Que no dia 17 de julho nós enviamos uma carta ao nosso amado presidente do Brasil pedindo que convocasse um dia de jejum e oração, e não havia nem Covid, nem tem esta praga, né, que está varrendo não só o Brasil, os Estados Unidos, mas as nações. E na carta nós falávamos da importância de que o presidente, pela primeira vez na história do Brasil, invocasse um jejum, ou clamasse, convocasse um jejum de toda a nação, porque a nossa solução somente pode vir de Deus. O problema do Brasil é essencialmente espiritual. O problema dos Estados Unidos é essencialmente espiritual. As nações que você trabalha, que eu trabalho, a gente tem viajado, tem visitado essas nações, e o assunto é um só. O problema é espiritual. E somente o socorro do Senhor. Nós não vamos entrar em questões mais seriamente bíblicas, mas há um texto que eu gostaria de convidar a você, meu irmão, minha irmã, a ler e estudar nesses dias. O livro de Malaquias. O livro de Malaquias é o livro do Senhor para esses dias. Hoje eu conversava com o pastor Marcos Aurélio e ele falava exatamente isso, e é isso também que está no nosso coração. E hoje, quando nós decidimos de fazer isso, nós estávamos conversando, irmãos, sobre aquele texto de 2 Crônicas 7,14. E lá no texto de 2 Crônicas 7,14, fala exatamente isso que eu vou dizer. Que Deus também, ou Deus basicamente, envia a maldição sobre a terra. A maldição não vem do diabo. O diabo não tem poder nenhum, nem mesmo para amaldiçoar. Nós somos chamados a atribuir a Deus todas as coisas. Jó, quando passou por aquela aflição absurda, ele não atribuiu o diabo. Embora tenha sido o diabo que foi lá feri-lo, ele não atribuiu ao diabo o que lhe aconteceu. Os teólogos dizem, não, porque ele não tinha revelação. Então, se Jó não tinha revelação, imagina nós, tão pequenininhos, não é? Com essa Bíblia toda, com essa palavra toda, Jó viu a Deus face a face. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Mas o texto que nós estávamos conversando, irmãos, exatamente esse texto de conclamação que todos nós usamos. E a preocupação que nós temos desta palavra, de 2 Crônicas 7,13. Se eu fechar o céu para que não chova ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, sobre o meu povo enviar uma praga. É muito claro. Em Malaquias capítulo 4 fala, enviarei o meu Elias, o profeta Elias, e ele converterá o coração dos pais dos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E o texto diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Numa hora como essa, a coisa mais fácil é humilhar. Está todo mundo quebrado, todo mundo machucado, todo mundo ferido. Então é fácil humilhar. E orar. Nós já oramos. Nós oramos demais. O povo ora demais. Aliás, o que está acontecendo, irmãos, e o que vai acontecer, é que nós vamos reaprender a orar. Nós vamos aprender a orar da maneira como o Senhor deseja que nós oremos. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo quanto quiserdes e vos será feito. Mas tem que orar se as minhas palavras, as palavras de Jesus, estiverem em nós. As pessoas, de um modo geral, nos Estados Unidos, no Brasil, as pessoas pedem muito por prosperidade. Me abençoa, me dá. Eu quero. Uma palavra forte, irmãos, é que se a pessoa quer muita prosperidade, deve pedir ao diabo. Porque quem ofereceu prosperidade para Jesus foi o diabo. Lá no monte. Ele diz assim, se você me adorar, né? Se prostrar, todo ouro te darei. Todo
todas as riquezas e mostrou as riquezas desse mundo. Não é? Então, esse negócio de ir para o monte para pedir riqueza, para pedir prosperidade, irmão, acabou tudo. Está tudo acabado. Porque eu e você precisamos buscar o que a palavra de Deus diz aqui, ó. Se humilhar, orar, buscar a minha face. A face de Jesus, a face de Deus é Jesus. Moisés viu Deus pelas costas. Está lá, ele estava no monte, ele pediu que Deus mostrasse a ele a sua face. Não, você não vai ver a minha face. Mas quando Deus passou, ele viu a Deus pelas costas. Hoje, eu e você podemos ver a face de Deus. Jesus é a face de Deus. Moisés é a lei. Quem anda na lei, quem anda na força do seu braço, quem anda na força do seu próprio esforço, não pode ver a face de Jesus. Nós somos chamados, irmãos, a buscar a face de Deus. A face de Deus é Jesus. Verdade. O Judson estava falando, quando nós conversávamos, que... Pode falar, Júlio, aquela palavra que você disse. Uma das coisas que está muito no meu coração, Josimar, é que a gente estava conversando hoje mais cedo. Hoje eu levantei, primeiro eu estou com muita alegria desse jejum que o Brasil está fazendo hoje, né? E eu lembro quando você fez a carta, né, e preparou naquela época, né? E é tão precioso. Quando eu ouvi também o Luiz Hermínio falando aquilo, eu fiquei muito convocando. Eu achei que isso é maravilhoso. É maravilhoso. Outros pastores, né? Eu acho, a primeira coisa que eu queria deixar bem claro para os irmãos que estão nos assistindo é que em momentos como esses, o diabo quer que a gente evidencia as pessoas que estão fazendo coisa errada, mas eu quero dizer para vocês, tem muita gente acertando nessa hora. Tem muita gente ouvindo Deus. Eu tenho orgulho da igreja, porque tem muita gente amadurecendo. Sabe quando a coisa está afundando, de repente tem muita gente levantando com sabedoria, com direção. Isso tem me dado muita alegria, né? Isso me dá muita alegria. E apesar os jovens estão buscando a Deus. Estão buscando a Deus. Então, assim, que estamos recebendo das pessoas ajoelhadas nas ruas. E isso eu começo a chorar quando eu vejo isso. Com a Bíblia na mão, lendo a Bíblia o dia inteiro. Isso é maravilhoso, porque eu falei com os irmãos ontem, falei, quando os discípulos estavam no barco, eu mesmo sou um que critico muito a fé dos discípulos, quando a tempestade veio, eles correram para Jesus. Aleluia. E mesmo que eu fale Jesus, vai falar, Júlio, você é medroso, sou medroso mesmo, Jesus, eu preciso do Senhor nessa hora. Estou com medo mesmo, eu preciso do Senhor. Os discípulos correram para ele. E hoje pela manhã, eu creio que quando eu acordei, eu comecei a pensar sobre esse jejum e veio um texto muito forte no meu coração. Primeiro, que o Senhor está querendo fazer um jejum de reconciliação. Um jejum onde nós olhamos de novo nos olhos dos nossos irmãos. Desde que tudo isso começou, o Senhor me levou em Gálatas, onde o apóstolo Paulo fala, se vocês mordem uns aos outros e devoram uns aos outros, vocês não vão subsistir. Então, eu creio que uma das primeiras coisas que o Espírito Santo está querendo gerar nesse tempo é restaurar em nós o respeito e o amor uns pelos outros. Eu acho que é uma das primeiras coisas que Deus está fazendo nisso. E aí? E aí, velho? Falei, tá bom, tá querendo falar. Nós vamos falar de reconciliação, meu irmão. Vai lá. E hoje pela manhã eu estava pensando no livro de Cantares, quando a noiva foi espancada, né, e ela se levanta e quando Cantares, capítulo 4. 4, isso mesmo, capítulo 4, ela sai pelas ruas e os guardas do muro espancam ela e ferem ela. Ela estava ferida, espancada, machucada, provavelmente sangrando, provavelmente ferida, mas quando ela encontra as irmãs de aliança dela, ela não murmura da sua ferida, ela não começa a descrever os seus agressores, mas ela começa... Eu amo isso, Josimar. Esse é o texto que eu mais amo na Bíblia, Júlio. Ela não começa a descrever os seus agressores, mas ela começa a descrever o seu amado. Eu senti essa manhã como se o Senhor dissesse, para de descrever os seus agressores, porque eu sou o seu juiz.
Eu sou aquele que vou julgar a sua causa. Começa a descrever aquele que o seu coração está apaixonado por ele. Começa a buscar a minha face. Começa a se aproximar de mim. Eu acho que esse momento A igreja, Judson, tem sido espancada, ferida pelos guardas. Ela tinha tido uma visitação, você vê isso em Cantares 3, uma visitação tão poderosa. E Jesus olha para ela assim, você é a fonte das águas vivas, você é a minha delícia, você é a minha alegria, você é fonte selada, fui eu que te selei com o meu espírito. E ela disse, mas eu não vejo que eu sou assim. Então ela começa a clamar, levanta-te, vento norte. Vem o vento sul, Ruach Hadosh. Vem, ó Espírito Santo, o vento santo, vem e assopra sobre mim. E o Senhor vem para colher os seus frutos, mas ela ficou adormecida, ela fechou a porta e foi dormir. E é interessante porque, desculpa a expressão, ela é meio fresquinha, porque ela fala assim, não posso levantar não, porque eu já lavei meus pezinhos. Mas é interessante que mesmo naquele sopor como a igreja, a noiva estava, Jesus mete a mão na fresta da porta. E quando Jesus mete a mão na fresta da porta, ela diz que o seu coração, mesmo adormecido, ela se derreteu. Ela sentiu o perfume de Jesus. Mas quando ela se levanta, e o que acontece? Jesus não estava mais na porta, o esposo tinha saído. Foi aí que ela sai desesperadamente pelas ruas. Diga-me onde estão o meu amado. E os guardas a ferem, machucam e a espancam. Mas ela não desiste de buscar a face de Jesus. Ela não desiste. Ela não desiste, meu irmão, minha irmã. Não desista de buscar a face de Jesus. Aleluia, aleluia. E quando você está falando, eu fico pensando, ela estava deitada porque talvez ela foi contaminada por o evangelho do conforto. O evangelho, né? A teologia de que o cristianismo é para fazer você se sentir bem e você ficar confortável. Para a sua felicidade, para o seu prazer. A teologia do pare de sofrer. Mas o chamado da igreja é eclesia, chamado para fora. Quando nós somos tocados, nós encontramos o nosso propósito e a nossa verdadeira identidade, que é lá fora. E ela foi espancada, mas ela se recusou a parar para descrever os seus agressores. Ela não perdeu muito tempo descrevendo aqueles que fizeram injustiça com ela, mas, pelo contrário, ela começou a descrever o seu justo juiz, o seu amado, o seu Senhor. E essa manhã eu senti como se o Senhor falasse comigo, eu quero que esse jejum não é só hoje, ele vai continuar. Eu acho que até a Páscoa eu queria desafiar irmãos a tirar da sua casa o fermento. O meu desafio para você, começa hoje. Sabe, começa hoje. O meu desafio para você nessa semana, até a Páscoa, vamos fazer uma coisa assim interessante. Tira o falar pesado contra o seu irmão. Tira o criticar, até mesmo os seus governantes. Não tem problema discordar. Eu não estou falando que nós temos que concordar. Eu e você, Josimar, a gente discorda de tanta coisa e brinca, e quantos anos a gente é amigo. E isso é muito precioso, porque o problema não é discordar, o problema é que nós temos uma aliança. Nós estamos debaixo de uma aliança. E eu queria suplicar que Isaías 58 seja estabelecido nos nossos dias. Desde 1989 que eu te suporto, Júlio. Eu tenho a minha teologia, meu filho, a minha revelação disso. Você me suporta. E eu levanto milhares de intercessores. Senhor me aguarda. Josimar está me ligando. Ora aí, gente. E o que acontece? Eu creio que é um tempo onde nós precisamos focar em Jesus. Eu creio que é um tempo onde o Evangelho de Cristo... Eu falei essa semana, Josimar, com alguns irmãos. Você lembra quando João estava em Apocalipse,
no capítulo 4 também de Apocalipse, ele estava meio frustrado com os defeitos da igreja, com tudo, e aí ele olha, ele vê uma porta aberta no céu, ele sobe, e o Senhor fala com ele, sobe para cá que eu vou te mostrar o futuro. E aí quando ele sobe, a Bíblia diz que ele vê um livro, depois que ele vê o trono e tudo mais, né? Ele vê um livro, e esse livro está selado, e ele começa a chorar, porque alguém diz para ele, ninguém é digno de olhar para esse livro, nem de abrir seus selos. Aquele livro é onde estava o futuro. Então é como se alguém dissesse para ele, o futuro está ali dentro, mas ninguém tem autoridade nele. Esse livro é Jesus. O livro é Jesus. Ninguém é digno de olhar para ele. Ninguém é digno. Aleluia! Aleluia! E aí, de repente, ele está chorando, desesperado, porque ninguém pode abrir o livro. E aí ele diz assim, que um dos anciões virou para mim e falou, não chora não. Na minha tradução diz, me consolou. Disse assim, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu. E ele é digno. O Senhor falou comigo, Júlio, são anciões, a palavra no grego é presbítero, né? São os mais velhos, os mais maduros na fé. É óbvio que são os anciões lá no Santos dos Santos, mas existem os anciões aqui na terra. Josimar, eu tenho pedido aos pastores mais maduros, aos irmãos mais maduros, que param de tentar consolar a igreja nessa hora com uma revelação que não é eterna. A única coisa que vai nos fazer parar de chorar sobre o nosso futuro e sobre aquilo que está selado é a revelação do Cordeiro de Deus, é a revelação de Jesus, é a revelação de quem Ele é. Eu creio que nós precisamos voltar para essa revelação, para esse... para esse Jesus crucificado. Nós precisamos voltar a parar de descrever os nossos agressores e começar a descrever o nosso Redentor. Nós precisamos parar de descrever os nossos desafetos e começarmos a descrever o amado da nossa alma e declarar que estamos enfermos de amor por Ele. E por que jejuamos? Isaías 58. Dizem, e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. E exploram os seus empregados. É o empresário que jejua, mas lá na empresa dele, ele explora o empregado dele. Exatamente. Seu jejum termina em discussão e rixa. E em brigas de sopros brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este. Soltar as correntes da injustiça? Desatar as cordas do jugo? Pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto? Abrigar o pobre desamparado? Vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Eu quero ver as igrejas, os templos todos do Brasil e da América, amparando os desamparados, recolhendo, dando um banho, dando um prato de comida e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Se nós nos convertermos, o carro pega e se converter dos seus maus caminhos. Orar, buscar a face, humilhar, não podemos parar por aí. Porque a essência da cura de que Deus ouve é o converter. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor. E o que você está falando? O dedo acusador. E a falsidade do falar. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos. Não é dar do que sobrou, não. É beneficiar os famintos com sacrifício, com renúncia. Então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será com meio-dia. O Senhor
te guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Agora segura essa. Você será chamado reparador de brechas. Brecha. Para que o país se torne habitável. Habitável. Aleluia. Aleluia. É isso aí. É isso aí. Veio muito forte hoje de manhã isso no meu coração. E eu pensei, Senhor, será que eu estou doido? Mas é como se o Senhor dissesse... quando começou tudo isso, a primeira palavra que veio no meu coração foi... É hora de quarentena, fechar a porta e comer o cordeiro e colocar o sangue sobre os umbrais. Aí o Senhor falou comigo, tinha mais uma coisa que eu falei. Eu falei para eles tirar de casa todo o fermento. Até dentro de casa, meu irmão, a maneira como você fala com a sua esposa, com seus filhos, com a sua família, a maneira como você fala das pessoas, a maneira... o nosso coração precisa ser removido, todo o fermento dos fariseus, todo o fermento nessa hora que não é aquilo. É hora de nós falarmos, Senhor, cura o nosso corpo, cura o nosso coração, nós estamos preparando. E eu estava lendo um texto hoje de manhã, eu até citei para você, Josimar, 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, olha o que Pedro diz aqui. Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tem de bom senso. Quando eu leio esse texto, eu penso, Pedro surtou. Porque se é o fim de todas as coisas, então eu vou sair correndo, gritando, desesperado. Mas ele fala, tenha bom senso. Bom senso. Primeira coisa, a igreja precisa aprender a pensar. Isso que é outro estudo. Vigiar em oração. E amém, é verdade. Mas ele fala, antes de tudo, exercei profundo amor fraternal. Eu não entendo. Se é o último dia, eu vou cuidar de mim. Se as coisas estão feias, eu vou me esconder e cuidar dos meus problemas. Mas, de repente, ele fala, as coisas estão feias. É o fim de todas as coisas. Então, meu conselho para você, ame como nunca você amou. Ame o seu irmão. Leve pão por faminto. Sirva aquele que está perto de você. Eu falei um dia desses com alguns amigos meus, e eu falei até numa live que nesses dias Deus vai restaurar o coração pastoral na igreja e vai ser muito precioso. Muitos pastores que estavam em depressão já não estão mais em depressão. Sabe por quê? Porque eles foram sacudidos pela verdade do Evangelho. E outra coisa também, eles estão aprendendo que pastorear é um privilégio e não um sacrifício. É um prazer cuidar de vidas. E a outra coisa que o Senhor falou comigo... É descobrir o que Paulo fala. Eu vou cumprir a minha carreira que está proposta com alegria. Exatamente. Com alegria. E uma das coisas que veio muito forte em João capítulo 10, Jesus fala assim que o mercenário e o pastor, os dois enxergam o lobo. Só que o mercenário corre para salvar a sua própria vida. E o pastor corre para salvar a ovelha. O mercenário, aquele que vem para matar, roubar e destruir, não é o diabo. Não. João capítulo 10, quem vem para matar, roubar e destruir é o mercenário. É o mercenário. Então, é aqueles que estão por dinheiro, aqueles que querem. Então, o Senhor falou comigo, Justo, isso vai ser uma oportunidade muito preciosa para os verdadeiros, sabe, os verdadeiros pastores nesses dias, eles vão crescer. Eles vão se tornar como leões, sabe, como Davizinho. Você lembra de Davi? Quando ele viu, foi o leão, né, o urso, vindo sobre uma das ovelhas que nem dele era do seu pai. É esse que é o coração pastoral. Ele cresceu. Porque quando ele viu o gigante afrontando a nação, ele cresceu. Porque o verdadeiro pastor, o pastor bíblico, ele não tem ovelhas. O pastor bíblico, as ovelhas é do pai. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Exatamente. E eu creio que nessa hora nós vamos ter coisas preciosas demais. Nós vamos ter... sabe que eu mesmo tenho ligado para tantos irmãos que tem tempo que eu não falo com eles. É como se despertou em mim uma saudade da igreja, um amor pela igreja, apesar de que eu amo a igreja. E eu falei, e aquele irmão, como é que está ele? E aquela irmã, como é que está ele? Sabe, eu acho que o Espírito Santo, Deus sabe exatamente o que ele está fazendo.
Ele está no controle. Eu acho que a gente tem que diminuir, né? Senão a gente vai ficar mais uma hora falando aqui, mas... Vamos orar. Vamos orar. Eu acho que é precioso. Ora, por favor. Pai, que privilégio, Senhor. What a great privilege, God. De estar vivo nessa hora. Que privilégio de estar vivo nessa hora. Que privilégio de ver o Senhor trabalhar nas nações. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Eu me lembro quando Isaías disse... eles têm olhos, mas não veem, têm pernas, mas não andam, braços, mas não fazem nada, boca, mas não falam. Meu Deus, de repente, o nosso Deus Mamor, que muitas vezes nos idolatra, o Deus Prata, meu Deus, eles não são capazes de resolver esse problema, mas o Senhor é capaz. Pai, obrigado por cada irmão que está acompanhando essa live. Obrigado, Pai, pela tua igreja. Meu Deus, e que nessa semana que precede a Páscoa, que nós venhamos remover o fermento da nossa casa. Meu Deus, e que nós venhamos, antes de tudo, exercer profundo amor um para com os outros, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados, Pai. Nós abençoamos a tua igreja nos Estados Unidos e no Brasil. What a great privilege, God. Que privilégio, que privilégio. Aleluia. Antes da gente terminar, Josmar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você me mandou uma frase sobre o David Wilkerson. Tantos irmãos estão me mandando, ficaram impactados com aquela frase, né? E alguns até falaram, não, Judson, não é possível, isso é fake news, não é verdade. Né? Judson, eu tenho muito cuidado, extremamente cuidado em passar qualquer mensagem. Eu geralmente não passo imediatamente, vou pesquisar. Eu estou com isso pesquisando como que 2, 3 dias pesquisando. E ontem eu tive a confirmação de que o Mike Evans, que é o líder do Jerusalem Prayer Team, ouviu pessoalmente isso do David Wilkerson. Uau, uau. Em 1991, 92, eu tive contato com... A gente lembra da Cruz e o Punhal. Sim, sim. Eu li e tal. Mas eu comecei a ter contato com as mensagens. E aquele tipo de mensagem que você compartilhou no seu Instagram é exatamente o tipo de mensagem que era comum ele apresentar. Mas mesmo sendo comum, eu fui pesquisar e descobri que ele começou com Ivers. Eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Ele orou por mim e pela minha esposa, pôs as mãos lá em Nova York, não é? Foi uma experiência tremenda. E esse homem era realmente um profeta. Enquanto a gente tem que ter muito cuidado e aprender a discernir nas Escrituras e pedir ao Espírito Santo para realmente nos mostrar. Primeiro, não ficar repetindo tudo que recebe, sem conferir. Mas o principal é que você julgue, peça discernimento do Espírito Santo. E nesses dias, mais do que nunca, das fake news, das mentiras, nós precisamos não só certificar, mas não compartilhar boato. Porque há vários textos da Bíblia que o Senhor alerta da sua indignação e ira quanto a isso. Vamos orar ainda, terminando. Senhor, eu te louvo pela vida do Judson, pela nossa amizade, pela April, por todos os seus filhos. Te louvo, Senhor Deus, porque o teu filho foi levantado na nossa nação e o Senhor o está levantando aqui nos Estados Unidos para trazer uma palavra profética que vem do teu coração. Senhor, eu te louvo pela minha vida, pela minha esposa, pela minha família. Eu te louvo por cada família, por cada pessoa que está sintonizada nesta transmissão. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, libera, Senhor, a tua unção de libertação do conhecimento do Senhor na vida de cada um. Este é um tempo de conversão ao Senhor. Converte o meu coração totalmente a Ti, Senhor. Ajuda-nos a cumprir, ó Deus, Malaquias, a cumprir Isaías 58, a cumprir estas palavras que foram ministradas. Pai, nós te louvamos por homens de Deus que o Senhor tem levantado no Brasil. Obrigado. Luiz Hermínio, Senhor.
nosso amigo, a Fernanda Brum, seu esposo, Senhor Deus, meu amigo Pinheiro, Senhor. Pai, e tantos e tantos e tantos outros que o Senhor tem levantado. Eu te louvo pela vida do Jarbas, Senhor, que mesmo no anonimato, Senhor, como ele diz, o Senhor tem cooperado com o teu filho e ele tem sido instrumento do Senhor em muitas coisas. Enfim, eu oro e intercedo por esta vida, por esta família, por esta casa. Te louvamos, ó Deus. Senhor, converte o coração do Brasil. Converte o coração desses governantes, Senhor. Converte depressa. Se não se converterem, Senhor, opera aquilo que o Senhor diz da tua palavra, de que o Senhor vai desarraigar o ímpio da congregação dos justos. Em nome de Jesus. Senhor, eu sei, ó Deus, que haverá um julgamento que vai abalar o Brasil. Eu te peço que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, do teu povo. E esse julgamento, Senhor, desta pessoa de fama no Brasil, que o Senhor tenha misericórdia da sua família e dê a esta pessoa mais uma chance, Senhor, para que ela possa se converter ao Senhor. Nós quebramos todos os laços de Satanás em todas as repartições públicas do Brasil, desde o Palácio Planalto, desde o Congresso, desde o Supremo, a todas as prefeituras, que Satanás e todas as oferendas que se fazem a ele, e sacrifícios, possam ser anulados pelo sangue de Jesus. Amém. Amém. Amém.